Bom dia, sextou, gente. Hoje, sexta-feira, 7 de julho, e a gente inicia mais um TV Mar News aqui para vocês. Claro, trazendo sempre as principais informações do dia para o finalzinho da tua manhã. E quando a gente fala sobre informações, a gente precisa sempre lembrar da Gazeta de Alagoas. Vamos acessar então a Gazeta de Alagoas comigo e ver os principais destaques desse jornal aqui. Olha só, vereadores aprovam LDO 2024 e entram em recesso. Reforma tributária é aprovada na Câmara e segue para o Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que a reforma vai acabar com as amarras do emaranhado de leis que impedem a expansão dos negócios no Brasil. E aqui no estúdio a gente vai conversar sobre um especialista sobre esse assunto, daqui a pouquinho entender o que muda então com a reforma tributária, tá bom? Olha, Planalto confirma a troca do Ministério do Turismo. O governador se diz otimista em acordo com servidores. E Receita apreende maconha e peixes vivos nos Correios. Tem mais destaques também. Estado registra a abertura de mais de 18 mil negócios no primeiro semestre. E Capelinha de Jaraguá recebe 31 casamentos em apenas 6 meses. 11,2% dos casos atendidos pelo SAMU são psiquiátricos. Que chama atenção, né, gente, sobre o adoecimento mental. Isso aqui é muito importante também, viu? Luto na dramaturgia, morre Zé Celso, revolucionário das artes brasileiras e criador do Teatro Oficina. E aqui a gente também tem, olha, a Caixa começa a financiar Minha Casa Minha Vida nessa sexta-feira. Esses são os principais destaques da Gazeta de Alagoas. Se você quer se aprofundar mais neles, é só acessar gazetadealagoas.com.br. Claro, também ser assinante desse tradicional jornal aqui no nosso estado, tá bom? Olha, a gente inicia o nosso jornal de hoje falando sobre chuva, viu? Um deslizamento de barreira foi registrado nas primeiras horas da manhã de hoje, no quilômetro 244 da BR-316, em Atalaia. As fortes chuvas registradas nas últimas horas podem ter contribuído para o deslizamento, já que o solo estava encharcado. A gente tem imagens aí, inclusive o vídeo que você vai acompanhar agora. Um carro, gente, que trafegava no local chegou a ser atingido, mas o motorista não teve ferimentos. Um lado da via ficou comprometido e a Polícia Rodoviária Federal foi acionada. Segundo a PRF, o tráfego está fluindo normalmente já ali naquela região. Olha só a quantidade de terra, né, e a árvore que caiu também por conta desse deslizamento de barreira que aconteceu no quilômetro 244 da BR-316, no município de Atalaia, nas primeiras horas da manhã de hoje. A pessoa que fez esse registro, inclusive, no vídeo com áudio, né, a gente percebe que a pessoa ficou bem assustada porque o deslizamento aconteceu na frente do veículo dela. Olha, o veículo dela inclusive ainda ficou com algumas folhagens, né, do deslizamento que aconteceu. Por pouco esse carro não foi atingido e a gente vê aí o susto que essa pessoa teve. A gente sabe também que o trânsito no local já está sendo contornado. A gente tem áudio, né, inclusive o vídeo com áudio. Vamos acompanhar aí. Olha, por Deus, o carro ficou debaixo dessas árvores aqui. Olha, sufoco na vida eu já tenho passado, agora igual a esse não, viu? Só Deus mesmo aqui, ó. Isso aqui, ó, todo esse material aqui, ó, desceu na frente do carro aqui, o carro já ficou embaixo das árvores aqui, ó. Só Deus isso aqui, viu? Já quebrou o retrovisor. Pois é, né, gente? Imagina só o susto, né? E a gente tem mais destaques também a respeito das chuvas que atingiu fortemente o município de Atalaia durante a madrugada e manhã de hoje. Também em Atalaia, a população acordou debaixo d'água. Muitas ruas da cidade ficaram alagadas. Em uma delas, um muro cedeu, fazendo com que a água descesse a rua com mais força. No município, moradores precisaram tirar seus pertences de casa e saíram com a água na cintura. Lá no município de Atalaia, olha, em contato com a Superintendência de Prevenção e Desastres Naturais da SEMAR, o órgão informou que a situação de Atalaia não tem relação com o Rio Paraíba. O alagamento se deve a problemas de drenagem urbana no município. A superintendência esclareceu que o Rio Paraíba está longe da cota de alerta e que a situação hidrológica do estado está sendo constantemente monitorada. Em nota também, a Prefeitura de Atalaia informou que as escolas municipais irão abrigar as famílias afetadas pelas chuvas que caíram fortemente no município durante a madrugada e a manhã de hoje, tá bom? E olha,
A gente vê aí essa situação de chuva, há previsão para mais chuva durante esse final de semana e, inclusive, a sala de alerta da SEMAR emitiu um aviso, na verdade, meteorológico por conta dessa situação. E Fernando Palmeira esteve logo cedo, na manhã de hoje, lá na sala de alerta, a Superintendência de Prevenção em Desastres Naturais. Ele traz para a gente todos esses detalhes, como é que vai ficar a previsão do tempo para esse final de semana. Vamos acompanhar agora. Chuvas torrenciais nas últimas horas em Maceió e a Marinha também, como já passamos as informações, fazendo um alerta aos navegantes devido a fortes ventos, ondas altas, enfim. Vamos saber também aqui em Alagoas como é que está o plantão da Sala de Alerta da SEMAR, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Eu estou aqui com Vinícius Pinho, ele que é o Superintendente de Prevenção em Desastres Naturais, que nos fala sobre as previsões que temos aí no radar. Bom dia, nós temos previsão de chuva em todo o estado de Alagoas, chuvas mais fortes na metade leste do estado durante todo o fim de semana, mas principalmente entre sexta e sábado. Nesse momento já choveu bastante em alguns pontos da região metropolitana e da Zona da Mata, por exemplo, Atalaia chove muito nesse momento, nós já temos registros de alagamentos, inundações em Atalaia, mas não em função do nível do rio, em função de problemas de drenagem urbana lá na região. Já choveu mais de 100 milímetros nas últimas horas em Atalaia, então a gente é um município que merece atenção especial. E essa previsão ela deve se estender para todos os municípios da região da Zona da Mata, do Baixo São Francisco, do litoral de Alagoas, hoje e amanhã. Teremos, sim, chuvas de intensidade moderada a forte em alguns pontos. Algo preocupante que o grupo aqui, a equipe técnica da SEMAR, tem observado? Nós estamos com um aviso meteorológico vigente e, havendo a continuidade dessas chuvas, nós teremos que mudar o status de aviso para alerta. Nós só mandamos alerta quando há risco à vida da população, mas, pelo que a gente está observando, talvez seja, sim, necessário a emissão de um alerta meteorológico. Sertão, Agrestes, Alagoas, o que é que pode também se prever aí? Sertão e Agreste deve ter aquela chuva fraca, intercalada com momentos de tempo seco, sem risco para a população, mas deve chover um pouquinho, sim, também naquelas regiões do estado. Que aconselhamento nós poderíamos passar através de toda essa visão técnica que você está nos passando? Caso as pessoas estejam numa área considerada de risco, que elas sigam as orientações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do seu município, porque chove bastante nesse momento em boa parte do estado, então existe sim um risco à população. Então, se as pessoas estiverem numa área considerada de risco e receberem um aviso do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, sigam a orientação do Corpo de Bombeiros, sigam a orientação da Defesa Civil e saiam dessas áreas que são consideradas de risco. Você que acompanha a programação jornalística da TV Mar sempre vai ficar bem informado. É o nosso objetivo, como estamos fazendo exatamente agora. E aqui presenciando um trabalho técnico conjunto, permanente, para que Alagoas tenha realmente todas as informações meteorológicas nesse exato momento. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Sala de Alerta da SEMAR, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Mardon de Mello, no canal 525 NET. Claro. Importante, toda a população, principalmente a população que mora e vive em área de risco, ficar atento a essa situação. A gente tem, então, previsão de chuvas de moderada a forte para esse final de semana. É preciso que todo mundo fique atento também e fique atento também aos próprios avisos da Defesa Civil que enviam para os nossos celulares, tá bom? Olha, vamos falar sobre coisa boa agora, gente. A Escola Superior de Advocacia está com inscrições abertas para o curso Desvendando a Mediação da Teoria à Prática com a professora Karen Marques. O objetivo é ensinar como mediar conflitos, evitar confrontos, buscar soluções de forma colaborativa, entre outros, viu? A gente conversa nesse momento com Karen Marques, já está aqui no estúdio com a gente. Karen, seja bem-vinda ao nosso estúdio, bom dia para você. Quando a gente fala sobre mediação, eu já pude fazer algumas outras entrevistas também sobre mediação, parece que mediação é o futuro da advocacia, né? Bom dia. Sim, gratidão por aceitar, né? O meu convite estar aqui com você hoje falando sobre esse tema que para mim é caro. A mediação, para mim, é um momento em que as partes podem se encontrar para fazer um diálogo. Muitas vezes, quando a gente está em um conflito, a gente está envolvido com emoções. Essas emoções, elas nos comandam para fazer uma decisão, uma tomada de decisão. A questão é como é que eu vou atender essas pessoas que estão envolvidas em um conflito e querem resolver o seu conflito. Então, quando a gente trouxe essa proposta do curso para as pessoas poderem estar olhando para essas questões, é porque o conflito faz parte da nossa vida.
não é verdade? A gente não consegue eliminar o conflito. A questão é como que nós vamos enfrentar isso? E nós, profissionais do direito, nós temos aí o conflito como objeto do nosso trabalho. Então, a gente também precisa conhecer a dinâmica do conflito, mas não é só para o advogado, porque todas as pessoas convivem com o conflito. Então, como enfrentar, como saber que existe possibilidade de solução? Eu trago essa possibilidade nesse curso que a gente está aí, né, ofertando para a população como um todo. Pois é, quando a gente fala sobre mediação de conflito, eu queria que você pudesse explicar para a gente como anda a procura por esse tipo de serviço aqui no nosso estado. É bem interessante quando você traz essa pergunta, porque a grande maioria da população entende que a mediação é uma fase do processo. Tá? Não é só uma fase processual. A mediação ela pode ser feita antes de um processo judicial acontecer. Então, as pessoas podem buscar a mediação tanto no SEJUSC pré-processual, como a mediação extrajudicial. Para que serve a mediação? A mediação serve justamente para que aquele mediador que está capacitado, é um facilitador do diálogo, ele entende essa dinâmica do conflito para ver se existe possibilidade de uma construção de um acordo. Lembrando que a construção do acordo, eu costumo dizer que é igual uma coxa de patchwork. A gente vai juntando as necessidades de cada um e constrói a solução conforme a necessidade deles, escutando ambas as partes. Mas para que a gente possa receber essas pessoas que estão envolvidas com tantas emoções, esse facilitador do diálogo precisa ser capacitado, porque senão a gente entra no conflito do outro. Então, quando a gente conhece as técnicas da negociação, esse curso tem como base as técnicas da negociação baseada na escola de Harvard, é justamente para que eu possa me empoderar de ferramentas, para que quando eu também estiver em um conflito, eu não entre no conflito do outro, porque a gente tem duas possibilidades, ou aumenta o conflito, ou apazigua a situação e olha para uma possibilidade de solução. A ideia de que muita gente ainda tem, né, quando se entra em uma conciliação, é de que a pessoa culpada não vai ser punida por aquilo que ela cometeu, né? Quando se tem um lado, cada um entende de uma forma. Essa isenção da culpa é o que dificulta a procura pela mediação? Também bem interessante essa sua pergunta, porque quando a gente fala de culpa, na minha mente, vem a questão da punibilidade mais no direito penal. Eu não trabalho nessa vertente, eu trabalho com as questões de relações na esfera civil. Na esfera civil, quando a gente tem uma relação, vamos colocar uma família, né? Ou ex-marido e ex-mulher. A gente, em toda relação que tem mais de uma pessoa, eu não falo muito em culpa, mas eu falo em corresponsabilidade. Porque o relacionamento é uma tendência de um equilíbrio, né? Um faz, outro faz. Qual é a minha coparticipação naquele conflito? Porque é mais fácil a gente atribuir culpa ao outro. Mas será que eu quero uma culpa, uma penalidade, ou eu quero resolver a questão, mesmo que seja um reconhecimento que o ato daquela pessoa fez? Eu já tive situações em uma audiência que um pedido de desculpa foi suficiente para aquela pessoa, né? Que é um reconhecimento que o outro errou, que falou algo que não foi agradável para eles. Então, essa questão de culpa a gente também trabalha quando fala sobre a teoria do conflito. Porque a gente tem que também mudar um pouco as palavras. É a corresponsabilidade, lógico. Aquele que cometeu um ato ilícito precisa, sim, ser, né, responsabilizado pelo que ele fez. Quando que acontece esse curso, então? Esse curso a gente dividiu em dois momentos. Vão ser 2 sextas-feiras, das 14 às 22 horas. É um curso baseado na teoria, certamente, que a gente precisa dar esse suporte teórico. Então, tem uma apostila com alguns elementos para que as pessoas possam depois se debruçar sobre o tema, mas principalmente questões práticas. Porque não adianta eu só trazer teoria e não trazer exercícios reflexivos para que eu possa levar essas ferramentas para o meu dia a dia. E aí a gente tem esses 2 momentos. Essa sexta-feira já acontece? Não, será dia 28 de julho, que é a última sexta-feira do mês, e a primeira sexta-feira de agosto, que é dia 4 de agosto. Como é que faz, então, para fazer a inscrição? A inscrição, se você for na página da OAB, tem lá a ESA, né, que é a Escola Superior da Advocacia. Lá você tem um link. Ou então, também, na minha página no Instagram, a gente tem um link na bio. Posso dizer a página do meu Instagram? É Karen, com IN, MM Marques. Aí é só ir lá que tem um link lá para vocês se inscreverem.
Olha, agora explique para a gente, qualquer pessoa pode participar desse curso ou apenas quem tem formação em direito pode fazer então o curso de mediador? Outra pergunta bem interessante. Esse curso é específico para mediação extrajudicial, então eu estou trazendo a possibilidade dessas ferramentas para mediação extrajudicial. Quando a gente fala de mediação extrajudicial, ela pode ser uma mediação escolar, uma mediação comunitária, uma mediação em todos os lugares no qual existem conflitos. Então, quanto mais pessoas capacitadas para estar olhando para o conflito e vendo a possibilidade de transformá-lo e auxiliar as pessoas, melhor. Então, não é só para o advogado, não é só para aquela pessoa que quer ser mediador, como função e profissão, mas sim para que eu possa, enquanto, por exemplo, objeto de trabalho, saber lidar com o conflito. Joia, a gente tem aí já a página também, né? Inclusive que você mencionou aí o banner convidando para esse curso que vai acontecer, a mediação da teoria prática, desvendando a mediação da teoria prática, né? A gente tem ali já o link para a inscrição. Então, quem tiver interesse, gente, na última sexta-feira do mês de julho e primeira sexta-feira do mês de agosto, só procurar também a OAB e fazer a sua inscrição, garantir esse método que vem de fato revolucionando o setor judiciário. Importantíssimo quando a gente fala sobre mediação também, né, Karen? É a necessidade da gente adotar essa prática para a gente evitar tanto o aborrecimento do nosso sistema judiciário, né? Exatamente. E outra coisa que eu verifico às vezes nas audiências é que as pessoas não trazem nem propostas, não fazem um planejamento para estarem na mediação. Então, nesse curso eu também trago possibilidade de encontrar soluções, porque eu costumo dizer que entre 8 e 80 só tem 72 possibilidades de solução. Só, né, gente? Só. Então dá pra gente... tem um leque aí de opções para isso. Exatamente. Karen, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio, tá bom? Eu que agradeço. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta com uma entrevista aqui no estúdio para falar sobre a reforma tributária. O que é que muda? É já já.